Concluo, presidente, que o que o artigo 55, 6 e parágrafo 2º da Constituição Federal preserva é o voto do representado e não a pessoa do representante. Se o parlamentar, na condição de mandatário, frauda, ofende a confiança que lhe foi depositada pelo eleitor que o constituiu, tem-se uma hipótese de cassação. E tratando-se de cassação de mandato, a competência, a meu juízo, é do mandante, daquele que o investiu. Não cabe, na minha compreensão, ao Poder Judiciário fazê-lo, porque a disposição sobre o mandato é exclusiva dos eleitores que se manifestam, decidem por meio de seus representantes eleitos, as casas legislativas. Trago um voto escrito sobre isso, mas utilizando a metodologia que nós nos comprometemos de manifestarmos a nossa opinião e juntarmos o voto a posteriori com esses fundamentos que estão aí consignados e manifestados livre e oralmente. Eu digo a Vossa Excelência, pedindo vênia aos demais, que acompanhem o voto no sentido da perda do mandato. Eu trago, senhor presidente, votos também nesse mesmo sentido daquilo que eu votei quando do julgamento dessa ação penal 481. E com a devida vênia de Vossa Excelência, do ministro Luiz Fux e dos que venham a acompanhá-los com razoáveis, importantes e bem fundamentados votos, eu estou votando no sentido de acompanhar o voto do eminente revisor, mas sem deixar de trazer alguns elementos de discussões em outros precedentes que ainda não foram trazidos nos votos antecedentes, mas não posso deixar de registrar o brilhante voto, ora proferido pela ministra Rosa Weber. Realmente é um voto que impressiona pela sua profundidade e pela sua abrangência, não só do ponto de vista técnico, jurídico, constitucional, dogmático, mas também tendo em conta os elementos da democracia e da representatividade. Essa é o caso de um senador com 8 anos de mandato e que fique preso 4 anos. Ninguém está dizendo que nós não temos o poder de determinar a prisão. O que nós estamos defendendo é que nós não podemos cassar o mandato, só isso. Aqui nós nos restringimos a um pronunciamento jurisdicional. O pronunciamento político cabe ao Congresso Nacional. Então, um senador, por exemplo, que seja condenado a 4 anos de prisão com um mandato de 8, em tese, não estou dizendo que isso é desejável, não estou dizendo que isso pode ocorrer, mas em tese ele pode obter licença da Câmara e cumprir a prisão e retornar ao Parlamento. E o ministro Joaquim Barbosa chegou a chamar a atenção para uma incongruência grave que adviria de haver a condenação de alguém com a pena de prisão, a cumprir uma prisão e como é que ele exerceria o mandato. E aí eu vou pedir vênia, ministro Joaquim, para acompanhar a divergência, porque eu considero que nós cumprimos a jurisdição quando dizemos qual é o direito a ser aplicado neste caso para os fins de condenação e não considerar que seja um consecutário automático a declaração de perda de mandato pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma objeção a que conste da decisão a suspensão dos direitos políticos. É isso? Não, que foi determinado, absolutamente não. Concordo com Vossa Excelência. Não, ninguém tem aqui. Essa é uma consequência natural, é o que o ministro Celso acaba de dizer. Afirmando suspensão. A perda do mandato, só isso. Mesmo. Suspensão enquanto durarem os efeitos da condenação do Estado. Estamos de acordo. Também, eu estou de acordo. Ministro Gilmar Mendes. Quanto a isso, eu portanto, faço só essa resposta. Ministro Gilmar. Se há alguma coisa que se pressupõe no exercício do mandato, é a ideia de liberdade. Por isso que se orna o mandato com esse plexo, com esse feixe de garantias institucionais, inclusive as imunidades formal e material. Agora, nós temos um deputado preso com trânsito em julgado, mas no exercício do mandato. Veja que tamanha incongruência. Não há nenhum desvalor em relação à autonomia
de cada uma das casas do Congresso ou as Assembleias Legislativas, quando se reconhece que, em dados casos, compete ao Judiciário, ele próprio, como efeito de condenação, também decretar a perda da função do cargo, se for o caso do mandato eletivo. Por outro lado, a preservação do controle político por parte do Parlamento está assegurada. Sempre ele poderá suspender o processo, tal como está previsto no texto constitucional. Todas as vênias, aqueles que encaminharam a posição em sentido contrário, a partir do nobre revisor, eu peço vênia para acompanhar Vossa Excelência. A última palavra sobre o direito posto está com o Judiciário. A última palavra sobre a guarda da Carta da República está com o Supremo Tribunal Federal. E creio que a decisão do Supremo deve alcançar não só a perda daqueles que têm mandato nos dias de hoje, como também dos demais que, condenados por crimes contra a administração pública, até mesmo como corréus, não sendo funcionários públicos, né, possam vir a buscar um mandato, até mesmo como escudo, ou possam se candidatar ou serem designados para funções de confiança no cenário público, ou seja, quanto a eles, condenados pela prática de crimes contra a administração pública, e não estou aqui apenas visualizando a situação de quem suplente está para assumir um cargo de deputado federal na Câmara dos Deputados, foram condenados, como disse, né, por crime contra a administração pública. Pronuncio-me, presidente, no sentido de que o título do Supremo condenatório seja completo, observando-se porque é harmônico com a Constituição Federal 92, inciso 1 do Código Penal e, portanto, já se formalizando a perda do mandato dos deputados, que não passa, repito, é impensável, não passa pela submissão a uma deliberação da Câmara dos Deputados em escrutínio secreto, por provocação de qualquer membro ou partido, né? A deliberação de caráter eminentemente político. Se assim decidir o tribunal, estará emprestando concretude à Constituição Federal, inteligência interpretativa à Constituição Federal e homenageando até mesmo a máxima popular, segundo a qual o direito é bom senso. Vossa Excelência, acompanhe o relator. Acompanhe Vossa Excelência. E